Tem uma cidade no mundo onde o inverno dura tanto que as pessoas perdem a noção do que é sentir calor, onde o chão range sob os pés porque o solo congelou a metros de profundidade, onde o metrô parece um palácio subterrâneo que ninguém anunciou, e onde um adolescente manda mensagem pelo celular usando as mesmas redes que qualquer jovem em São Paulo ou no Porto. Isso é a Rússia, e ela é muito diferente do que você imagina. A maioria das pessoas carrega uma versão da Rússia na cabeça que foi montada por décadas de noticiário, de filmes de espionagem, de discursos políticos. Uma versão que existe, mas que não conta tudo. Não conta o que está nas ruas, nas cozinhas, nas varandas dos apartamentos no 7º andar. O que a gente vai fazer nesse vídeo é diferente. A gente vai entrar pelo lado de dentro, pelo cotidiano real, pela vida das pessoas que acordam, trabalham, criam filhos, brigam, sonham e envelhecem naquele país enorme. Antes de continuar, se você chegou nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui a gente mergulha em culturas do mundo com profundidade. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like e considera se inscrever. Faz diferença real para o canal crescer. Então, por onde começar quando o país tem 11 fusos horários? Isso não é detalhe técnico, é a realidade do cotidiano. Quando a manhã começa em Moscou, no extremo leste do país, já está quase caindo a noite. São regiões tão afastadas entre si que, se você tirasse a Rússia do mapa e colocasse lado a lado com o Atlântico, a distância de uma ponta a outra cobriria o oceano inteiro. E dentro desse espaço absurdo, vive uma população de quase 145 milhões de pessoas, distribuídas de um jeito muito desigual. Porque a Rússia é um país onde a maioria das pessoas vive numa fração pequena do território. Moscou puxa quase tudo. É lá que o dinheiro se concentra, onde as decisões são tomadas, onde o ritmo de vida se parece com o de qualquer capital europeia moderna. Shoppings de luxo, sistema de metrô invejável, restaurantes de culinária de qualquer canto do mundo, startups de tecnologia, congestionamento de trânsito às 11 da noite. Moscou tem tudo isso. São Petersburgo tem algo diferente. Uma elegância arquitetônica que vem da época dos czares, canais que cortam a cidade. A sensação de estar num lugar que foi construído para impressionar. O Hermitage sozinho já seria motivo de viagem. Mas a Rússia real, a que a maioria dos russos conhece, começa depois dessas duas cidades. Cidades de porte médio como Novosibirsk, Ekaterimburgo ou Kazan têm entre 1 e 2 milhões de habitantes. São centros regionais com vida própria. Mas a escala de investimento, a qualidade de infraestrutura, o acesso a serviços, tudo isso cai visivelmente quando você sai do eixo central. E depois ainda dessas cidades, existe uma Rússia profunda que muitos russos das capitais também não conhecem. Pequenas cidades onde o tempo parece seguir outro ritmo, onde a herança soviética ainda é visível no urbanismo, nas fachadas, na organização da vida. Essa divisão entre centro e periferia não é só geográfica, é econômica, cultural e, às vezes, quase psicológica. Há algo curioso nisso. Em países menores, a diferença entre capital e interior pode ser grande. Na Rússia, essa diferença existe em escala continental. São mundos dentro de um único passaporte. Para entender como as pessoas vivem, vale falar de números. Com cuidado, porque os números sozinhos enganam. O salário médio russo, em termos nominais, pode parecer baixo se convertido diretamente para euros ou dólares. Mas o custo de vida, especialmente fora de Moscou, é muito menor do que em cidades ocidentais. Um apartamento alugado numa cidade média custa uma fração do que custaria em qualquer capital europeia. O transporte público é extremamente acessível. Comida básica não pesa no bolso. O que isso significa na prática é que uma família de renda média baixa consegue cobrir o essencial. Não sobra para luxo. Mas a conta fecha. O problema real é a desigualdade. Moscou virou cara, muito cara. E os efeitos das sanções econômicas dos últimos anos fizeram produtos importados desaparecerem das prateleiras ou ficarem inacessíveis. Marcas internacionais partiram. O mercado se reconfigurou com muitos produtos asiáticos ocupando o espaço que ficou vazio. Quem tem habilidade técnica, fala inglês, trabalha com tecnologia ou finanças em Moscou, consegue viver muito bem. Existe uma classe média alta urbana que tem padrão de vida comparável ao de profissionais ocidentais equivalentes. E existe a outra ponta, cidades que dependiam de uma indústria que não existe mais. Regiões onde o jovem que tem ambição vai embora, onde o investimento público não chega com regularidade,
onde a estrutura física do lugar envelhece sem reposição. Essa tensão entre o que Moscou representa e o que o resto do país vive é permanente. E os russos são muito conscientes dela. Uma coisa que poucas análises externas mencionam é que a economia russa não funciona como uma economia de mercado clássica, nem como um sistema totalmente estatal. É algo no meio. O Estado controla setores estratégicos como energia, defesa e partes do setor financeiro. Mas existe uma iniciativa privada real, dinâmica, em muitos outros campos. O varejo cresce, a tecnologia tem empresas competitivas, a gastronomia nas cidades grandes se tornou vibrante. Existe um empreendedorismo urbano que funcionaria em qualquer país do mundo. Mas qualquer empresário russo sabe que as regras do jogo têm uma camada não escrita, onde começa e termina o espaço do privado, onde a influência do Estado entra sem aviso. Isso é algo que se aprende na prática, não nos manuais. Essa ambiguidade cria um comportamento econômico específico. As pessoas navegam, adaptam, encontram o caminho. É uma habilidade cultivada historicamente. Deixa eu te falar de um aspecto do cotidiano que surpreende muita gente: a moradia. Boa parte dos russos mora em apartamento. Isso vem do modelo soviético de habitação coletiva, que construiu blocos residenciais idênticos em cidades por todo o país durante décadas. Os Khrushchevki, prédios de 5 andares construídos no período de Khrushchev nos anos 50 e 60, ainda são muito comuns. Funcionais, sem glamour, mas funcionais. O detalhe que muda tudo é que muita gente é dona do seu apartamento. Quando o sistema soviético caiu, o governo russo permitiu que os moradores comprassem por valores quase simbólicos os apartamentos onde já viviam. Isso criou uma das maiores taxas de propriedade imobiliária do mundo. Então, mesmo uma família com salário modesto, muitas vezes não paga aluguel. O teto é próprio. E isso muda completamente a matemática financeira da sobrevivência. Por dentro, esses apartamentos podem ser muito diferentes do que a fachada sugere. É muito comum o contraste entre o exterior desgastado do prédio e um interior completamente reformado, moderno, bem cuidado. Os russos investem muito no espaço de casa. A casa para um russo não é só onde se dorme. É um santuário, um espaço que se protege do mundo externo com cortinas pesadas, tapetes, louças que a família guarda há gerações. A fronteira entre o mundo de fora e o espaço doméstico é clara e intencional. Moscou tem também uma nova geração de apartamentos modernos em arranha-céus de vidro que poderiam estar em Dubai ou em Singapura. Bairros inteiros foram redesenvolvidos com uma velocidade impressionante. O contraste visual entre um Khrushchevki dos anos 60 e uma torre residencial de vidro espelhado construída em 2020 é algo que representa muito sobre como o país está se transformando de forma desigual. E além do apartamento na cidade, existe a dasha, que é uma palavra que todo mundo que convive com russos eventualmente aprende. A dasha é uma propriedade fora da cidade. Pode ser simples, pode ser elaborada, mas em qualquer caso é um espaço de descompressão, de contato com a terra, de tempo familiar diferente do ritmo urbano. Nos fins de semana do verão, as estradas que saem das cidades russas ficam congestionadas de famílias indo para a dasha. Lá se planta, se colhe, se faz churrasco, se toma banho na sauna a lenha que os russos chamam de banha. A banha merece uma pausa aqui, porque é parte muito mais central da cultura russa do que a maioria das pessoas de fora imagina. Não é só um banho de vapor. É um ritual social. Na banha se conversa diferente, se toma decisões importantes, se fortalece amizades e se usa o venik, um feixe de galhos de bétula ou carvalho que serve para estimular a circulação na pele. O contraste entre o calor extremo da banha e o mergulho em água gelada depois é descrito por quem pratica como uma das experiências físicas mais intensas e regeneradoras que existem. Há uma dimensão prática na dasha que vai além do lazer. Em momentos de crise, a dasha é produção de alimento, é batata guardada para o inverno, é pepino em conserva, é uma rede de segurança que tem raízes num tempo em que a falta de comida era uma possibilidade real, e é lá que as conversas mais honestas acontecem. Longe do ambiente de trabalho, longe das câmeras de segurança urbanas, longe da rotina, com os amigos mais próximos, com a família, com o barulho de fundo do churrasco, há algo na dasha que libera um jeito de falar que a cidade guarda. Agora precisamos falar do frio. Não tem como falar de Rússia sem falar do frio com seriedade. O inverno em Moscou não é a garoa fria de uma capital europeia comum. Começa de verdade em novembro, traz neve que fica,
traz gelo nos caminhos e fica. Março ainda pode surpreender com uma nevasca que parece querer dizer que o inverno não acabou de jeito nenhum. No meio disso, meses de temperaturas que ficam consistentemente abaixo de zero, -10, -15 são dias normais. -25 aparece sem aviso nas semanas mais frias. Mas Moscou, comparada com a Sibéria, é quase temperada. Em Yakutsk, cidade com quase 300 mil habitantes no coração da Sibéria Oriental, o inverno comum traz -40, -45 graus. Esses não são picos extremos. Esses são dias normais de janeiro. O recorde histórico da região passa de -70 graus Celsius. Isso não é o Polo Sul. É uma cidade com trânsito, escola, supermercado e ponto de ônibus. E a vida não para. Crianças vão para a escola, pessoas trabalham, mercados abrem. Ônibus circulam quando o motor não congela. Os carros em Yakutsk ficam ligados durante a noite no inverno, porque desligar o motor significa correr o risco de ele não ligar de novo. Há tomadas elétricas nos estacionamentos para manter o motor aquecido. Há mecânicos especializados no que acontece com combustível congelado. É uma logística inteira construída em torno do frio que quem nasceu lá aprende como segundo idioma. A roupa é ciência aplicada. Não é colocar um casaco por cima do outro. São camadas específicas. Base que gerencia a umidade. Camada intermediária que retém calor. Exterior que bloqueia vento. Bota de inverno russa não tem nada a ver com bota de inverno europeia. São categorias diferentes de proteção para condições diferentes de ameaça ao corpo, e as crianças aprendem muito cedo essa linguagem do clima. Qual temperatura exige qual casaco, quando é necessário cobrir o rosto. Quando o frio começa a ser perigoso mesmo para quem está adaptado. É um letramento climático que começa antes da alfabetização. Uma coisa que não se discute muito sobre o inverno russo é o efeito psicológico da ausência de luz. São Petersburgo, no solstício de inverno, tem menos de 6 horas de claridade. O sol nasce perto das 10 da manhã. Antes das 4 da tarde já sumiu, por meses. O transtorno afetivo sazonal é real, comum e reconhecido culturalmente. O consumo de álcool sobe no inverno. O humor coletivo muda. As pessoas ficam mais em casa. As conversas ficam mais introspectivas. E aí, o verão chega como compensação física e emocional total. As noites brancas de São Petersburgo são um fenômeno que quem não viveu não consegue imaginar completamente. Em junho, o céu não escurece. Meia-noite parece fim de tarde. As pessoas ficam nas ruas, nos parques, nas margens dos rios como se existir ao ar livre fosse urgente. Como se cada hora de luz precisasse ser aproveitada antes que o inverno voltasse a cobrar o que é seu. Moscou no verão é outro planeta. Os parques que no inverno são silenciosos ficam cheios de vida. Músicos nas alamedas, famílias no gramado, idosos no xadrez, crianças nos lagos, o mesmo povo que no fevereiro anda de cabeça baixa e expressão fechada de repente ri na rua com desconhecido. Essa alternância extrema entre o peso do inverno e a euforia do verão produz um temperamento que oscila entre resistência silenciosa e celebração intensa. Entre o suportar de um lado e o aproveitar total do outro, são dois modos de existir que o clima russo ensina com precisão. Se você está chegando até aqui no vídeo, deixa o like. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais gente. O metrô de Moscou precisa ser descrito com cuidado para não parecer exagerado. Foi inaugurado em 1935, durante o governo de Stalin, com uma intenção declarada. O trabalhador soviético merecia espaços bonitos. A beleza não era privilégio de classe, era direito do povo. E então construíram estações com mármore de várias cores, lustres de cristal que pesam toneladas, mosaicos que cobrem tetos inteiros, esculturas em bronze, afrescos pintados por artistas que vinham de tradições centenárias. O resultado é que passar pelo metrô de Moscou é uma experiência estética genuína. Não é museu, é transporte que funciona e que, ao mesmo tempo, é obra de arte. A estação Komsomolskaya parece uma sala de banquete de palácio imperial. A Kievskaya tem mosaicos que contam histórias de fraternidade entre os povos. A Ploshad Revolutsy tem 76 esculturas em bronze representando o cidadão soviético ideal. Trabalhadores, soldados, atletas, estudantes, todos em posições heróicas, todos com os rostos virados para o futuro. E esse sistema extraordinário carrega vários milhões de passageiros por dia, trens chegando a cada 90 segundos.
Pontualidade que cidades com metade da história e o dobro do orçamento invejam. São Petersburgo tem seu próprio metrô notável, com estações a profundidades que surpreendem quem desce pela primeira vez. Algumas passam de 80 metros abaixo da superfície, escavadas no solo instável da cidade. As escadas rolantes parecem não ter fim. Você desce olhando para cima e não vê mais de onde veio. Fora das capitais, o transporte muda de categoria. Ônibus envelhecidos, vans coletivas que seguem rotas fixas, carros particulares em regiões onde o transporte público simplesmente não chega com frequência suficiente para ser confiável. E aí entra o trem, como coluna vertebral de um país que é geograficamente impossível de outra forma. A Ferrovia Transiberiana é um dos projetos mais ambiciosos que a engenharia humana já executou. Quase 10 mil quilômetros conectando Moscou a Vladivostok no Oceano Pacífico, construída principalmente entre 1891 e 1916, atravessando terrenos que nenhum engenheiro da época tinha experiência de lidar. Pântanos, permafrosto, montanhas, rios sem pontes. A viagem completa leva em torno de 6 dias. 6 dias dentro de um trem, atravessando 8 fusos horários. Vendo a paisagem mudar de campos agrícolas da Rússia europeia para florestas densas da Sibéria Ocidental, para estepes abertas, para montanhas, para a costa do Pacífico, não é só um meio de transporte, é uma experiência de imersão no que a Rússia realmente é em escala. Nos vagões compartilhados da Transiberiana, acontece um tipo de sociabilidade que a vida urbana apressada normalmente não permite. Pessoas de regiões completamente diferentes compartilham o mesmo espaço por dias. Comem juntas, conversam, dormem, acordam. Um empresário de Moscou ao lado de uma família de Omsk, ao lado de um estudante voltando para Irkutsk. O samovar com água quente no corredor disponível o tempo todo. E nesse ambiente fechado com tempo de sobra, as conversas vão fundo. Há algo no ritmo constante do trem, naquele barulho suave dos trilhos que tira a guarda das pessoas. Conversas que não aconteceriam num escritório, num bar, nem numa festa, acontecem no segundo dia de viagem no vagão. Russos que fizeram o percurso completo descrevem a experiência com uma reverência que é difícil de fingir. Como se o tamanho do país precisasse ser sentido no corpo, não só calculado num mapa, a vida digital russa tem uma lógica própria que vale entender com cuidado. O país tem uma penetração alta de internet, especialmente nas cidades, e tem seu próprio ecossistema tecnológico bem desenvolvido. O Yandex não é só um buscador, é um universo de serviços. Mapas, transporte por aplicativo, entrega de comida, streaming de música, assistente virtual, notícias. Funciona bem. Em muitos aspectos, é tão bom quanto os equivalentes ocidentais. O VK é a rede social dominante, com centenas de milhões de usuários. Uma interface que foi se tornando mais sofisticada ao longo dos anos, e uma cultura de uso que tem suas próprias particularidades, seus próprios memes, suas próprias comunidades. O Telegram é usado de modo intenso, não só para mensagens pessoais, mas como plataforma de informação, de grupos temáticos, de canais que funcionam como jornais alternativos. Em alguns aspectos, o Telegram na Rússia substituiu funções que em outros países são cumpridas por mídias tradicionais. O que mudou de forma visível é o acesso às plataformas ocidentais. Instagram bloqueado, Facebook bloqueado, Twitter com acesso restrito. Vários serviços ocidentais que saíram do mercado russo ou foram barrados. O efeito imediato foi o crescimento do uso de VPN, que hoje é rotineiro para grande parte dos usuários mais conectados, não como ato de rebeldia necessariamente, mas como solução prática para continuar acessando o que já era parte do dia a dia, um botão no celular que se aperta antes de abrir o aplicativo que se quer usar. Isso levanta um ponto que não é muito discutido. A fronteira entre o que é permitido e o que é restrito na internet russa não é sempre clara. Às vezes uma plataforma funciona, depois não funciona, depois funciona de novo mais devagar. Essa incerteza tem um efeito cultural. As pessoas aprendem a ter cuidado com o que publicam online, mesmo quando o conteúdo seria inofensivo. Uma precaução que se torna hábito sem que alguém tenha necessariamente mandado praticar, mas há criatividade dentro disso também. Criadores de conteúdo russos com audiências de dezenas de milhões de pessoas, podcasters que falam de temas complexos com sofisticação real, streamers com comunidades enormes. A criatividade digital russa não desapareceu com as restrições. Se adaptou, encontrou outros caminhos.
e em alguns casos ficou mais inventiva. Um dado que surpreende muita gente é que o setor de tecnologia russo produziu talentos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Programadores, engenheiros de software, especialistas em segurança cibernética com formação russa estão em empresas de todo o planeta. A tradição de ensino técnico forte deixou um legado que vai muito além das fronteiras do país. A comida russa tradicional tem uma lógica climática que explica tudo. Nasceu num lugar onde o inverno é longo e o verão é curto, onde guardar comida era a habilidade de sobrevivência, onde o corpo precisava de caloria e calor mais do que de leveza. O borscht é a expressão máxima disso. Uma sopa de beterraba que carrega dentro dela uma síntese do inverno russo, densa, colorida, quente, com esmetana por cima. Cada família tem sua versão, cada família acha que a sua é a melhor. E há uma dignidade nessa disputa carinhosa que diz muito sobre a importância que a cozinha caseira tem na vida afetiva russa. O pelmeni é comfort food no sentido mais literal. Pequenas empanadilhas de massa recheadas com carne que foram inventadas para ser feitas em grande quantidade e guardadas congeladas no frio do inverno. Eficientes, nutritivas, deliciosas com manteiga derretida e esmetana. Uma refeição completa que cabe na palma da mão. O blini tem uma versatilidade que o torna onipresente. Na versão simples com manteiga, é café da manhã. Com caviar de esturjão, é símbolo de sofisticação. Com geleia caseira, é sobremesa de domingo. Com creme de leite e frutas silvestres da dacha, é uma das combinações mais simples e mais satisfatórias que existem. O kasha, que é mingau de trigo sarraceno ou aveia, é um dos alimentos mais consumidos do país. Simples, nutritivo, presente nas mesas há séculos, sem glamour, mas profundamente satisfatório de uma maneira que comidas mais elaboradas às vezes não conseguem ser. E a sopa uka, feita com peixe fresco, especialmente com os peixes de rios siberianos, é um prato que representa uma relação com a natureza local que vai além da culinária. É o sabor do lugar onde você nasceu. Existe toda uma cultura de preservação de alimentos que é fascinante. No fim do verão e no outono, famílias russas dedicam tempo a fazer conservas. Tomate, pepino, repolho fermentado que é a kavachenaia kapusta, cogumelos marinados, frutas em calda, potes enfileirados na despensa como reserva estratégica para os meses frios. Isso não é só tradição, é transmissão cultural. A avó que ensina como selar um pote, a mãe que sabe exatamente a quantidade de sal que transforma pepino em conserva perfeita, uma linha de conhecimento prático que atravessa gerações e que não está escrito em lugar nenhum. Nas cidades grandes hoje, a vida culinária é globalizada. Sushi virou comida popular de um jeito que espanta quem não conhece. Moscou tem culinária de todo lugar do mundo, mas o cheiro de borscht na cozinha da avó ainda é a referência afetiva mais forte para a maioria dos russos. É o cheiro de infância, de pertencimento, de algo que não muda mesmo quando tudo ao redor muda. Há um dado curioso sobre sushi na Rússia. O país se tornou um dos maiores mercados de sushi do mundo, com cidades siberianas tendo mais restaurantes japoneses per capita do que várias cidades europeias. Isso começou nos anos 2000 com a abertura econômica e nunca parou. Hoje é parte tão estabelecida da cultura alimentar urbana russa que ninguém mais acha estranho. O comportamento social russo tem nuances que levam tempo para serem entendidas. A famosa seriedade na rua existe. Não sorrir para desconhecido é padrão cultural, não frieza. É uma convenção que diz que sorrir sem motivo é fingimento, e fingimento é algo que a cultura russa não preza. Preferem a honestidade do rosto neutro à performance da gentileza que não existe, mas isso muda radicalmente em contextos privados, num apartamento de amigos, numa dacha, numa mesa de jantar. A hospitalidade russa é uma das mais generosas que existem. Servir bem o convidado não é questão de educação superficial, é questão de honra. É possível que você vá jantar na casa de um russo e saia de lá sem conseguir caminhar direito de tanto que comeu e bebeu, e seu anfitrião vai achar que fez pouco. Existe uma palavra em russo, svoi, que significa os nossos, delimita um círculo. De dentro desse círculo, a relação é de abertura total, de lealdade, de generosidade sem conta. De fora, é distância respeitosa. Essa distinção entre dentro e fora do círculo de confiança explica muita coisa sobre como as relações funcionam lá. No trabalho, nas amizades, nos negócios. Entrar no círculo demora, não acontece rápido,
mas quando entra, a diferença é total. Existe também um conceito de amizade masculina na cultura russa que é diferente do padrão ocidental. Amigos próximos entre homens russos têm uma proximidade física e emocional que em muitas culturas ocidentais seria reservada a casais. Abraços longos, conversas profundas sobre sentimento e dificuldade. Uma lealdade que inclui dizer verdades difíceis. Isso coexiste com a fachada de dureza que o mundo vê de fora. O vodka. Vamos falar honestamente. O consumo histórico é alto. Isso é fato documentado. Mas o padrão está mudando, especialmente nas gerações mais jovens e nas cidades grandes. Cerveja artesanal virou moda. Vinho ganhou espaço. A cena de bares em Moscou e São Petersburgo tem sofisticação real. Jovens de 20 e poucos anos têm uma relação com o álcool completamente diferente da dos avós. Mas em contextos mais tradicionais, fora dos centros urbanos, o vodka continua tendo peso social enorme. Recusar o brinde pode ser mal interpretado. Aceitar é parte de um idioma social antigo que tem seus próprios rituais. O modo de segurar o copo, as palavras do brinde, a necessidade de comer alguma coisa depois de beber, o que os russos chamam de zakuska. Existe uma etiqueta completa em torno do ato de beber junto que é invisível para quem não foi criado dentro dela. E por baixo disso, existe algo mais complexo. Uma relação com dificuldade e com pertencimento que o álcool às vezes media de um jeito que nenhuma análise superficial captura bem. Não é só prazer, é às vezes um modo de abrir o que fica fechado, de falar o que não se fala sóbrio, de estar junto de um jeito que a sobriedade não facilita. Se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo até aqui. A gente publica regularmente e tem muito mais por vir. O gap geracional na Rússia é um dos mais marcantes que existem em qualquer país. Quem tem mais de 50 anos hoje formou sua visão de mundo no período soviético. Viveu num sistema que oferecia certezas específicas: emprego, moradia, saúde, educação, dentro de um sistema que controlava também, mas as certezas eram reais, e então veio o colapso, em velocidade brutal. Os anos 90 russos foram um período de desordem econômica e social que deixou cicatriz em toda uma geração. Hiperinflação que apagou economias de uma vida em semanas. Privatizações que enriqueceram um grupo minúsculo, enquanto a maioria empobrecia. Crime organizado visível nas ruas de cidades que antes eram consideradas seguras. Uma sensação de que não havia chão firme, que as regras podiam mudar a qualquer momento sem aviso. Os russos chamam esse período de Lichie Devianosti, os loucos anos 90, com um misto de trauma e de humor que só quem passou por isso consegue equilibrar. Quem viveu esse período entende de um jeito visceral porque estabilidade tem valor, mesmo que a estabilidade venha com condições, mesmo que o chão firme tenha um preço. Essa lógica não é irracional. É o produto de uma experiência real que não tem equivalente fácil em países que não passaram por colapso semelhante. A geração seguinte, que cresceu nos anos 2000, viveu outra história. A economia cresceu, o petróleo estava caro, marcas internacionais chegaram, internet chegou, viagem internacional virou possibilidade real para uma classe média que não existia antes. Moscou começou a parecer uma cidade europeia do ponto de vista do consumo e do estilo de vida urbano. Essa geração tem referências culturais globais, ouviu as mesmas músicas, assistiu os mesmos filmes, jogou os mesmos jogos que jovens na Europa ou no Brasil, mas cresceu num contexto específico que é diferente de qualquer outro, num país que saiu do colapso com cicatrizes visíveis e construiu uma nova normalidade em cima delas. E os mais jovens, os que cresceram completamente na era digital, têm outra camada ainda. São nativos de um mundo interconectado que seus avós não conseguem imaginar. Falam inglês com naturalidade, pensam em possibilidades que não estão limitadas por fronteiras geográficas e, ao mesmo tempo, vivem num país onde as fronteiras geográficas e políticas ficaram mais presentes do que tinham sido nos 20 anos anteriores. Essas três gerações vivem no mesmo país, às vezes na mesma casa, e as conversas entre elas às vezes parecem conversas entre pessoas de países diferentes. Os valores, as referências, o que parece normal ou aceitável, o que é visto como estabilidade e o que é visto como prisão, tudo isso varia de forma quase irreconciliável. A Igreja Ortodoxa Russa voltou com força depois do período soviético. Durante décadas, a religião foi oficialmente suprimida. Igrejas foram fechadas, transformadas em depósitos, em museus, em fábricas.
A fé foi para dentro das casas, para o espaço privado, para os avós que rezavam em silêncio nos ícones escondidos no fundo do armário. Com o fim da União Soviética, tudo voltou. Novas igrejas foram construídas em velocidade impressionante. A identificação com a ortodoxia cresceu muito na população. A igreja passou a ter presença pública que vai além do religioso, entrando na educação, na cultura, em certas discussões políticas. Mas há uma distinção importante entre identidade religiosa e prática religiosa. Muitos russos se declaram ortodoxos, batizam os filhos, aparecem na igreja nas grandes datas, fazem o sinal da cruz ao passar na frente de uma catedral, mas não seguem necessariamente a liturgia no dia a dia. É mais uma âncora cultural do que uma devoção ativa, em muitos casos. A ortodoxia como parte do que significa ser russo, mais do que como sistema de crenças cotidianamente praticado. Arquitetonicamente, as cúpulas douradas das igrejas ortodoxas são um dos elementos mais constantes da paisagem russa. Em qualquer cidade de qualquer tamanho, elas aparecem, são o eixo visual de um lugar. E por dentro, uma catedral ortodoxa é uma experiência sensorial completa, o cheiro de incenso que impregna as paredes, as chamas das velas criando luz dourada sobre o mosaico dos santos, o canto à capela que preenche o espaço, uma densidade que funciona independente de crença. Os ícones religiosos merecem uma menção. Na tradição ortodoxa russa, o ícone não é simplesmente uma imagem religiosa. É uma janela para o divino. É pintado com oração, com jejum, com um processo que é tanto espiritual quanto técnico. Os grandes ícones russos são obras de arte que qualquer museu do mundo exibiria com orgulho. E existem ainda hoje artesãos que produzem ícones seguindo técnicas que têm séculos. A Rússia é muito menos uniforme etnicamente e culturalmente do que parece de fora. Dentro das fronteiras do país, existe uma quantidade de identidades distintas que levaria décadas para explorar completamente. Tatarstan tem uma população de maioria tatar, com herança islâmica e língua própria. Kazan, sua capital, tem mesquitas e igrejas ortodoxas na mesma rua. Uma convivência que existe há séculos e que produziu uma cultura híbrida fascinante. A cozinha tártara, por exemplo, é completamente diferente da russa. Usa especiarias diferentes, técnicas diferentes, ingredientes diferentes. E é deliciosa de um jeito que tem tudo a ver com sua história de cruzamento de culturas. Os buriatos da região do Baikal têm raízes mongóis, tradição budista e práticas xamânicas que existem desde antes de qualquer contato com o mundo russo. Jovens buriatos hoje mantêm essas práticas ao lado de uma vida completamente moderna. Tem jovem buriato com doutorado em física que consulta um xamã antes de tomar decisões importantes. Não porque seja ingênuo, porque a tradição é real e faz parte de quem ele é. O Cáucaso russo é outro universo, com culturas, línguas, músicas, culinárias e cosmovisões que têm mais a ver com o Oriente Médio e a Ásia Central do que com Moscou. Danças que parecem vir de outro planeta. Hospitalidade que envergonha qualquer padrão ocidental. Uma intensidade de vida social que quem visita raramente esquece. Yakutia, na Sibéria Oriental, tem um povo que desenvolveu ao longo de séculos uma adaptação ao frio extremo que é quase sobrenatural. Língua própria, tradições próprias, cavalos yakuts que sobrevivem a menos 60 graus sem estábulo, culinária construída em torno do que o ambiente extremo oferece. Uma civilização completa desenvolvida nas condições mais inóspitas que a Terra tem a oferecer. Isso é algo que escapa completamente quando se olha para a Rússia como bloco único. É um país de enorme diversidade interna, onde o que é chamado de russo é, na prática, uma camada sobre muitas outras identidades que existem há muito mais tempo. O Lago Baikal é um lugar que precisa ser descrito com cuidado para não parecer exagerado. 20% de toda a água doce líquida do planeta Terra está nesse lago. 1 em cada 5 litros de água doce disponível na superfície do mundo é o lago mais profundo do mundo, com mais de 1.600 metros do espelho d'água até o fundo. Tem uma fauna única, com espécies que evoluíram em isolamento por tanto tempo que não existem em mais lugar nenhum. A nerpa, uma foca de água doce que existe só no Baikal. Espécies de peixes que só existem ali. A água é tão limpa que em pontos específicos você enxerga o fundo a 40 metros de profundidade. Você mergulha a mão e ela some de vista mais devagar do que deveria porque a água é quase inexistente para os olhos. No inverno,
A superfície congela numa camada de gelo diferente de qualquer outro lugar. Transparente, com bolhas de gás metano congeladas dentro, com rachaduras que formam padrões de uma geometria quase artística. Fotografias do gelo do Baikal parecem manipuladas digitalmente. Não são. Em alguns trechos, no inverno, é possível dirigir sobre o Baikal. Há estradas de gelo marcadas, com sinalização, com limite de velocidade. Você está dirigindo sobre um lago de 1.600 metros de profundidade, sobre um vidro transparente, onde você pode ver as profundezas abaixo de você se parar e olhar. Para as comunidades que vivem às suas margens há séculos, o Baikal não é cenário. É entidade. Tem caráter, tem humor, tem uma forma de se comunicar que quem convive aprende a ler. A taiga siberiana, a floresta boreal que cobre uma área maior do que toda a floresta amazônica, é o outro elemento natural da Rússia que raramente recebe atenção proporcional ao que representa. É um sistema ecológico funcionando, relativamente intocado. Um dos últimos lugares do planeta onde a natureza ainda opera em escala original, e há comunidades que vivem dentro dela, que tiram da floresta parte do que comem, que conhecem seus ritmos, suas espécies, seus perigos. A relação com a taiga nessas comunidades é de respeito funcional, não de romantismo turístico. A caça de cogumelos que os russos chamam de tikaya ou korota, caça silenciosa, tem uma profundidade cultural que a expressão não entrega à primeira vista. Entrar na floresta sem fazer barulho, prestar atenção, saber onde e quando cada espécie aparece, distinguir o comestível do venenoso por características que quem não foi ensinado não percebe, é conhecimento acumulado ao longo de gerações que os livros não guardam, que só existe na memória viva de quem foi ensinado por quem foi ensinado. O humor russo é uma chave cultural que poucas análises externas usam. É um humor de quem aprendeu a rir do que não pode mudar, do frio que não vai embora, da fila que não anda, da burocracia que não faz sentido, do paradoxo de viver num país grandioso que às vezes não funciona. O anecdote, a piada curta da tradição soviética, era uma forma de dizer em código o que não se podia dizer em voz alta. Piadas sobre o sistema que todo mundo entendia e que circulavam em sussurros era resistência, era sanidade, era um modo de não ser completamente engolido pelo absurdo. Essa tradição sobreviveu. O humor russo contemporâneo tem a mesma estrutura. Autodepreciação, ironia fina, o riso que vem de reconhecer a própria situação difícil sem dramaturgia. Quem conhece bem os russos sabe que a seriedade de fachada esconde uma capacidade enorme de humor. Às vezes o xiste vem no momento mais inesperado, e quando vem, é preciso e certeiro. Existe uma categoria específica de humor russo que não tem equivalente simples em outras culturas. É o humor sobre o próprio país, sobre a grandeza e a disfunção simultâneas, sobre o orgulho de ser russo e o cansaço de ser russo ao mesmo tempo, sobre a capacidade de produzir Tolstói e Tchaikovsky e, ao mesmo tempo, não conseguir fazer uma fila andar. A memória da Segunda Guerra Mundial não é passado na Rússia, é presente ativo. As perdas soviéticas foram de uma magnitude que é difícil de processar, entre 27 e 30 milhões de mortes. Não há família russa que não tenha perdido alguém. A guerra está na memória familiar de todo mundo, no retrato na parede, no nome que é dito sempre com peso diferente, na história que cada família carrega de um jeito que é próprio, mas que ressoa com as histórias de todas as outras famílias. O 9 de maio, dia da vitória, é diferente de qualquer outro feriado. É a data onde luto e orgulho coexistem sem contradição. As ruas se enchem de veteranos, de netos com fotos de avós mortos, de flores e de silêncio que fala mais alto que qualquer discurso. O regimento imortal, onde as pessoas caminham pelas cidades carregando retratos de parentes que morreram na guerra, começou como iniciativa espontânea e se tornou evento nacional. Não por decreto, por adesão genuína de milhões de pessoas que encontraram nessa prática uma forma de fazer a memória ser visível. Essa memória molda uma narrativa de identidade coletiva muito específica. A ideia de que o povo russo sobreviveu ao insuportável, de que isso diz algo fundamental sobre quem eles são, de que a dificuldade do presente nunca chega perto do que o passado foi, e isso tem um efeito prático no cotidiano. A capacidade de suportar dificuldades sem drama que os russos demonstram com frequência não é só temperamento. É parte de uma herança cultural que tem a guerra como referência definitiva do que é realmente difícil. A educação russa tem legados do período soviético que continuam visíveis.
a ênfase em matemática, ciências exatas e engenharia produziu gerações de profissionais técnicos reconhecidos mundialmente. As Olimpíadas Internacionais de Matemática e Física têm presença russa constante e expressiva. A tradição de resolver problemas complexos com recursos limitados, de fazer mais com menos, é cultivada desde cedo nas escolas. O sistema de ensino artístico é outro legado. Escolas de balé que começam a formar bailarinos antes dos 5 anos de idade. Escolas de música que ensinam um instrumento com rigor que vai além do amador. Conservatórios que produzem intérpretes de classe mundial, com regularidade, que não tem explicação fácil, exceto pela profundidade do investimento cultural feito por gerações. O Bolshoi e o Mariinsky não são só teatros de ópera, ballet. São instituições que representam um conceito de excelência artística que tem séculos de tradição acumulada. Ver um espetáculo no Bolshoi não é entretenimento no sentido comum. É encontrar uma forma de arte que foi levada a extremos que outros lugares raramente atingiram, e a literatura. Nenhum outro país tem uma lista de escritores do século XIX comparável à russa. Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, Turgenev, Gogol, Pushkin. Não são nomes de currículo escolar, são referências vivas na conversa cotidiana dos russos. Citações de Pushkin aparecem em conversas comuns. Passagens de Dostoiévski viram metáfora para situações do presente. O nome de Chekhov é usado para descrever um certo tipo de melancolia provinciana que as pessoas reconhecem de imediato porque ainda existe. Essa intimidade com a própria tradição literária produz uma sensibilidade específica, uma valorização da palavra escrita, do argumento, da complexidade narrativa que permeia muito da cultura. Houve uma migração real de jovens russos a partir de 2022, profissionais de tecnologia, designers, artistas, pessoas com habilidades que funcionam em qualquer lugar com conexão de internet. Cidades como Tbilisi, Yerevan, Almaty, Belgrado e Istambul receberam ondas desses migrantes que partiram por razões misturadas, econômicas, políticas, pessoais, muitas vezes difíceis de separar com clareza. Criou-se uma diáspora em compasso de espera, pessoas que não se sentem exatamente emigrantes porque não decidiram partir para sempre, mas que tampouco têm clareza sobre quando ou se voltam, que mantêm apartamentos em Moscou e alugam quartos em Tbilisi, que fazem ligação com a família toda semana e assistem séries russas no laptop antes de dormir. Quem ficou vive num mundo que foi mudando em detalhes que se acumulam. Produtos que sumiram, plataformas bloqueadas, custos que subiram, destinos de viagem que fecharam, e ao mesmo tempo, a vida cotidiana continua com uma normalidade que resiste a quase tudo. Filhos sendo criados, pequenas empresas abrindo, festas de casamento, crianças aprendendo a andar de bicicleta. O dia a dia tem uma persistência que análises geopolíticas raramente capturam. Há uma palavra russa, nishevo, que funciona como filosofia comprimida numa sílaba. Literalmente é nada. No uso cotidiano é deixa pra lá, vai passar, não tem como mudar. Não é desistência, é uma relação específica com o que está além do controle individual. A escolha de continuar funcionando, em vez de ser paralisado pelo que não pode ser consertado. Quem conhece russos reconhece isso. A capacidade de segurar o peso sem demonstrar, de continuar quando a lógica diria que seria razoável parar. O deporte tem um lugar especial na identidade nacional russa. O hóquei no gelo é o esporte mais amado, não futebol, hóquei. Desde criança, meninos são levados ao gelo. A KHL, a liga profissional, tem um segmento apaixonado que se compara ao do futebol em outros países. A seleção nacional é questão de honra coletiva. Uma derrota para a seleção de hóquei tem peso emocional que os resultados do futebol raramente atingem. A escola soviética de esporte produziu metodologias que o mundo inteiro copiou. Ginástica olímpica, atletismo, lutas, xadrez. O investimento estatal em esporte como vitrine de capacidade nacional criou uma tradição de excelência que sobreviveu ao sistema que a produziu, e o xadrez. Nenhum outro país tem a relação que a Rússia tem com xadrez. Campeões mundiais por décadas seguidas. Xadrez ensinado nas escolas como disciplina. Mesas de xadrez em praças públicas onde homens mais velhos jogam toda a tarde como se fosse compromisso de trabalho. Inteligência estratégica, paciência, capacidade de pensar várias jogadas à frente.
Não é exagero dizer que o xadrez é espelho de algo na mentalidade russa que aparece em outros contextos também. A saúde mental é um tema que está mudando de lugar na cultura russa. Por décadas foi assunto proibido. A psiquiatria soviética teve um histórico que deixou desconfiança profunda. Ir ao psicólogo era fraqueza ou sintoma de problema sério. E a memória disso ainda está na cabeça de quem viveu aquele período. Nas cidades grandes, entre os mais jovens, isso mudou visivelmente. Terapia é normal. Podcasts sobre ansiedade e depressão têm audiências enormes. Falar sobre saúde emocional passou de tabu a tendência. Influenciadores que falam abertamente sobre o que sentem têm seguidores fiéis que reconhecem as experiências sendo descritas. Mas existe a tensão entre essa abertura nova e uma cultura que valoriza profundamente suportar em silêncio. Entre a geração que aprendeu a nomear o que sente e a geração que aprendeu que sentimento se guarda dentro, essa tensão não vai se resolver rapidamente. Ela está sendo negociada em família por família, em conversa por conversa. A relação com o mundo de fora também mudou de forma palpável. Uma geração de russos cresceu viajando Turquia, Egito, Europa, Tailândia. Pegar avião virou algo normal para uma classe média que antes nunca tinha imaginado isso como possibilidade. O mundo ficou acessível, e acessar o mundo mudou as pessoas. Esse mundo ficou menor, voos diretos cancelados, cartões que não funcionam fora do país, vistos mais difíceis. O mapa de possibilidades encolheu de forma concreta e sentida. Em resposta, o turismo interno cresceu. O Cáucaso russo, o Lago Baikal, as costas do Mar Negro, Kamchatka com seus vulcões ativos, a tundra do Ártico, as ilhas Solovki no Mar Branco. Um país com essa variedade geográfica tem território para anos de descoberta sem repetir destino. Os russos não pararam de se mover. A direção mudou. E com isso, talvez um conhecimento do próprio país que a abertura anterior para o exterior havia, de certa forma, postergado. Deixa eu te falar de algo sobre identidade russa que é difícil de nomear, mas que quem conviveu reconhece. Existe uma consciência muito presente de que a Rússia é grande e incompreendida, de que o mundo de fora tem uma versão do país que está errada, ou incompleta, ou simplificada demais. E essa consciência gera uma mistura específica de orgulho e ressentimento que não é fácil de separar. Não é paranoia. É uma percepção baseada em experiência real, e ela aparece em conversas sobre o país com uma regularidade que diz muito. Ao mesmo tempo, existe autocrítica. Os russos são capazes de uma crítica feroz do próprio país, das instituições, do governo, da burocracia, dos vícios culturais, mas essa crítica é feita internamente, entre svoi. Quando vem de fora, produz reação defensiva. É uma dinâmica que qualquer povo tem em alguma medida. Na Rússia, é especialmente pronunciada. Chegando perto do final, a Rússia resiste a qualquer tentativa de definição simples. Não é nem o vilão de filme de Hollywood, nem o paraíso incompreendido que alguns nostálgicos imaginam. É um país real, com contradições reais, com pessoas reais que vivem vidas cheias de detalhes que não cabem em manchete. É moderna e arcaica ao mesmo tempo, aberta e fechada, orgulhosa e insegura, quente em privado e distante em público, capaz de produzir arte de altíssimo nível e de conviver com disfunção administrativa crônica, de ser generosa com quem entra no círculo e fria com quem está fora. Tem uma frase do poeta Tyutchev do século XIX que diz que a Rússia não se entende pela razão. Precisa ser sentida, é poético, mas tem verdade prática nisso. O país escorrega das categorias que tentamos colocar nele. E no meio de toda a geopolítica, de toda a complexidade histórica, de tudo que é difícil de analisar, existe uma velha senhora numa cidade da Sibéria que está cuidando da horta. Ela tem 80 anos, viveu tudo, o stalinismo, o degelo, a estagnação, o colapso, o caos dos 90, os anos de petróleo e tudo o que veio depois. E ela está plantando pepino, porque a vida, no fim, se faz nos detalhes pequenos, num fruto colhido, num pote fechado, no cheiro da terra depois da chuva de verão. Isso talvez seja a coisa mais honesta que se pode dizer sobre a Rússia, que por baixo de tudo que é grande e pesado e difícil de entender, tem gente tentando fazer o dia funcionar, com o que tem, onde está. Se esse vídeo te fez ver alguma coisa diferente, se algum detalhe ficou na cabeça, se uma pergunta surgiu que não estava lá antes, já era suficiente. Inscreve no canal, ativa o sino, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu
ou o que você queria que tivesse sido mais aprofundado. A gente lê todos os comentários e eles guiam os próximos vídeos. Até o próximo.